Lembra-lhes que sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o nosso amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo toda a esperança da vida eterna. Esta, ó Deus, é a Tua palavra. Venha, ó Deus, transformar a nossa mente. Vem transformar, ó Deus, o mais profundo do nosso ser, a imagem e semelhança do nosso Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus, vem falar conosco. Amém. Meus irmãos, há no mundo um espírito de animosidade. Quando eu digo espírito, o que eu quero dizer com isso é uma inclinação para a animosidade. Há sempre uma ideia de que só através de lutas, e muitas vezes contra as autoridades, é que se tem algum tipo de progresso. Muitas vezes até contra a ordem criacional de todas as coisas. Há também uma posição de que quanto mais nós alimentamos o nosso ego, e isso é uma posição mais bíblica, mais em guerra entramos. Talvez o jargão de hoje seja, pense em você mesmo. Mas quanto mais nós pensamos em nós mesmos, mais esse espírito de animosidade cresce. Esse é o espírito de Belial. Como disse o apóstolo Paulo nessa carta, o ensino de demônios. Porque coloca o homem contra Deus e uns contra os outros. Quanto mais eu penso em mim, menos eu penso em Deus. Quanto mais eu penso no que eu quero, menos eu penso no meu próximo. A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos, ao mostrar que é óbvio que esse pensamento é demoníaco. Óbvio, porque ele nos coloca em constante guerra com os outros. E, acima de tudo, contra Deus. Essa semana ainda essa semana no Seixal, aqui na nossa região, teve uma greve. Teve uma greve e a gente só viu o lixo amontoado lá de casa. Alguns de nós viu o lixo aumentando e a greve toda, e a gente, preocupado com tudo isso, foi na internet ver o que estava acontecendo, lendo as notícias, e uma coisa me chamou a atenção porque tem a ver com isso. A expressão que a Estela compartilhou comigo, nós estávamos a conversar sobre isso, era essa, no artigo que a gente leu, era essa. Só há progresso com luta. Meus irmãos, a expressão era essa. A luta é o único caminho de progresso. Muitos pensam que esse tipo de pensamento e de animosidade, que é chamado de luta das classes, é um pensamento que é originado em Marx. Sim, sem dúvida nenhuma. É óbvio que ele articulou filosoficamente esse pensamento. Mas já era evidente, meus irmãos, desde Caim. O problema é que o ser humano, inerente ao pecado do ser humano, é achar que a animosidade, a luta, é que vai solucionar os nossos problemas. É por isso, meus irmãos, que o Evangelho vem nos libertar da necessidade de viver brigando. Amém? O Evangelho vem nos libertar da necessidade de sermos rebeldes o tempo todo. E o Evangelho vem para que nós vivamos de maneira graciosa.
Irmãos, crente vive graciosamente. Viver graciosamente é não ser contencioso, é viver de maneira em que Deus nos usa para que sejamos benefícios a todos aqueles que estão ao nosso redor, e muitas vezes até aqueles que não vemos. Parece um tanto comum para o cristão. Se fomos perdoados, logo somos perdoadores. Se recebemos graça, logo deveríamos ser pessoas que vivem graciosamente. Mas será que é isso que acontece? Por que será que o apóstolo Paulo tem que nos exortar tantas vezes sobre isso? E mais uma vez a resposta dele está no fato de que muitas vezes nos esquecemos de como nós fomos salvos. De quem nos regenerou. Quem nos tirou do lamaçal do pecado onde nós vivíamos e nos enchemos de justiça própria, tratando a fé como se fosse um ato de inteligência, ou de simples boa vontade, ou de vontade ou bondade inerente ao ser humano. Agora eu aplico essas realidades, meus irmãos, de várias formas, em contextos que conheço muito bem. Precisamente nos últimos anos, que há uma exacerbação e polarização política, onde as agendas dos ímpios nos causam espanto, medo e divisões. Sim, muitos crentes estão a viver dessa forma. Nós queremos graças para nós, mas quando se trata da nossa relação com os outros, nós agimos com base na lei. Nós queremos graça para nós, mas quando nós nos relacionamos com o mundo, queremos retribuição. Mas o argumento do apóstolo Paulo é justamente o contrário. É concêntrico. Ele fala das relações de submissão que começam dentro de casa e chega até no governo. Perceberam isso? Ele começa a falar da sua relação com Deus, da sua relação com a família, da sua relação com o teu trabalho, e agora, por último, acabamos de ler a relação que nós temos até mesmo com o governo, como cristãos. O argumento de Paulo, meus irmãos, é que, a começar das nossas vidas, até chegar nas autoridades civis, Deus estabeleceu com o seu poder estruturas que são para o nosso benefício e que só existem porque Ele é soberano. Mas muito além disso, é pela Igreja de Cristo que a graça de Deus se manifesta, trazendo liberdade para aquele que ainda está cego. Mas o que é que pode atrapalhar essas relações? É um sentimento de superioridade por causa das mudanças morais que nós temos, sim, mas que são inerentes, não de nós mesmos, mas da graça soberana de Deus sobre nós. Olha, é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, Deus é soberano. É Ele que estabelece os governos desse mundo. É Ele que estabelece as famílias. É Ele que estabelece a sociedade. E, meus irmãos, eu posso dizer algumas coisas. Ainda que nós entendemos as palavras do Senhor Jesus, de que esse mundo jaz no maligno, e a palavra cosmos aqui não quer dizer mundo criado, quer dizer a maneira como o ser humano se organiza, né? Porque cosmos também quer dizer organização. A organização do ser humano é maligna, ela jaz no maligno. Mas mesmo que isso seja uma realidade, essa realidade não contrapõe o fato de que Deus reina sobre todas as coisas. E que até aquelas coisas que estão diante de nós que nos parecem completamente fora da ordem, só existem porque existem uma ordem. Meus irmãos, o ser humano não seria capaz de se organizar nem para fazer um casamento se não fosse o amor de Deus neste mundo. O ser humano não seria capaz de se organizar nem para fazer um culto se não fosse o amor de Deus.
Haja vista, meus irmãos, que no primeiro culto que foi realizado, depois do culto, o irmão matou o outro. Haja vista que no primeiro casamento, ainda na glória, ou seja, na glória do paraíso, a resposta a esse casamento foi desobediência direta à ordem de Deus. O ser humano inerentemente não tem poder para fazer nada. E nós olhamos para tudo que vemos e percebemos o seguinte, meus irmãos, ainda que as pessoas não reconheçam, esse prédio só está de pé porque Deus é bom. Deus abençoou arquitetos, construtores, colocou uma sociedade, pessoas com inteligência, que construíram uma casa, colocaram gás lá dentro, eletricidade. Vocês percebem o quanto tudo que existe depende de uma tremenda organização, da qual o ser humano é incapaz de mantê-la sozinho. Ainda que o ser humano não reconheça, Deus está agindo em todos os aspectos da humanidade. Todos. E justamente por causa disso, o cristão percebe, como eu falei na última mensagem, que há uma graça específica para os cristãos, que é a graça salvífica, que vai fazer com que eles entendam tudo isso e respondam a tudo isso de maneira fiel, cheia de fé, cheia de graça, com graciosidade. Meus queridos, o texto começa a falar o que a igreja vem pregando há séculos. Por causa da mensagem apostólica, João Crisóstomo, já no século IV, um dos pais da igreja, era líder da igreja em Constantinopla, que hoje é a Turquia, em Istambul. Ele disse o seguinte, ao falar sobre essa relação que Paulo prega: nós devemos ser assim com todas as pessoas. Nós precisamos ter uma disposição gentil e carinhosa. Pois aquele que anteriormente estava em tal estado, ele está falando do estado do pecado, e foi liberto dele, não deve censurar os outros, mas orar. Orar para ser grato àquele que concedeu a ele a libertação de tais males. Que ninguém se vanglorie, pois todos pecaram. Se então, fazendo o bem, fazes o bem a ti mesmo, e se o fizeres, será que estás inclinado a insultar os outros? Considere a tua vida antes de Cristo, e a incerteza do teu próprio futuro, para que contenha então a tua raiva. Já no começo dessa mensagem eu quero trazer esse desafio para nós. Diante de todas essas verdades que eu declarei, somos pessoas que vivem pela graça, de maneira graciosa, ou somos raivosos, dados à briga e à divisão? Muito simples. De acordo com a Bíblia, meus irmãos, toda raiva, toda ira que não é divina, tem a sua origem ou na justiça própria ou no egoísmo. Mais uma vez eu volto para Caim e Abel, que eles são exemplos naturais dos fundamentos da sociedade. A raiva de Caim é que o irmão dele foi aceito e ele não. O ódio dominou o coração dele. E muitas vezes nós perguntamos, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. E todas essas perguntas têm uma raiz só, e a raiz é: eu acho que eu mereço mais do que eu tenho. Por outro lado, meus irmãos, a Bíblia vai nos explicar que essas relações são marcadas também por submissão. E não é submissão só de alguns, não. É submissão de todos. Em relação a quem? Olha o que o texto vai nos fazendo. Primeiro, Paulo fala aos presbíteros da igreja.
Depois ele fala dentro da família. Depois ele fala no trabalho. A relação de senhor e escravos aqui é óbvio que é completamente diferente do que a gente viu, né, da Idade Média para frente. Era uma relação mais contratual, tendo em vista que as pessoas trabalhavam 7 anos e estavam livres das suas dívidas, muitas vezes. Ou seja, do que ele está falando? Está falando de uma relação de trabalho e senhoria. E depois até uma relação com o governo. Ser submisso às autoridades que Deus estabeleceu nesse mundo, não de maneira cega, mas de maneira bíblica, vai contra o que culturalmente é visto como manipulação. Hoje em dia, meus irmãos, ser submisso a uma autoridade, para muitas pessoas, é burrice. Hoje em dia, para muitas pessoas, ser submisso à autoridade de um marido, por exemplo, é burrice. Não estou falando de um relacionamento abusivo, nem nada disso. Estou falando da normalidade do dia. Um casal normal, ok? No dia a dia. Que a gente, muitas vezes, pessoas fazem ideologias baseadas na coisa pior que existe nesse mundo. Na normalidade. Mas se percebe pela realidade da história que as pessoas se rebelam contra coisas que acabam sendo manipuladas por elas. É como se fosse uma caricatura da realidade feita por uma ideologia. Que sentido, pastor? O que o senhor está falando? É que a maioria das pessoas que se tornam rebeldes acabam se tornando escravas da sua própria rebeldia. Sabe qual que é o cúmulo do rebelde? É morar sozinho e fugir de casa. Não faz sentido. Ao longo do tempo você percebe que a grande rebeldia trabalha contra o benefício das próprias pessoas. E os benefícios que se procuram, na busca deles e na luta, são perdidos. Meus irmãos, qual é a filosofia do mundo hoje? Resolve-se tudo na briga. Resolve-se tudo na luta. Basicamente, as relações do ser humano é uma luta de poder. Não! Se fosse, nós todos já estaríamos destruídos. É óbvio que isso existe. É óbvio que isso existe. Mas, meus irmãos, se a vida fosse somente luta de poder, ninguém estava aqui para contar a história. É esse ponto que Paulo quer mostrar para nós quando ele fala sobre a submissão às autoridades. Não uma submissão cega, mas uma atitude cristã por aqueles que Deus estabeleceu para o nosso bem também. A gente vai ler isso em Romanos capítulo 13, vai ver em outros lugares da Bíblia. Aqui a gente vê isso também, mas é difícil nós não olharmos para essas palavras de Paulo e não lembrarmos as palavras de Jesus diante de Pilatos. João 19:1, Jesus responde para Pilatos e diz: olha, nenhuma autoridade teria sobre mim. Jesus disse isso para Pilatos. Se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele está falando sobre os judeus, que conheciam a palavra, entregavam o próprio Messias nas mãos de um pagão que não conhecia a palavra. Parece que esse texto nos isenta, meus irmãos, de sermos pessoas que vivem a buscar teorias da conspiração contra aqueles que nos governam. Chega disso, meus irmãos. Tem muito crente que vive de notícia do YouTube. Pelo amor de Deus. Vamos ser mais espertos. Vamos ser mais sagazes. Vamos avaliar a vida através das Escrituras, não através das coisas que estão sendo propagadas por WhatsApp e coisas assim. Nós estamos num momento, meus irmãos, em que a tolice e a ignorância é propagada sem precedente na história da humanidade. Nós devemos entender, meus irmãos, que os nossos governos não são crentes. Alguns são, graças a Deus por isso, mas muitos não. Mas mesmo assim, nós temos que entender, submetermos
orar por eles, sermos bons cidadãos. Nós devemos entender, meus irmãos, que muitos deles não são regenerados, sim, e que por isso agem e falam da maneira que agem, mas acima deles está um Deus que controla todas as coisas, que vai além do ser humano e que não permite que o ser humano acabe se destruindo. Meus irmãos, se não fosse Deus, a Guerra Fria já tinha acabado com esse mundo. Mas Deus não quis e não quer assim. A grande ênfase do versículo 2 é justamente isso, a nossa graciosidade para com todas as pessoas. Veja como o versículo 2 começa. Ele começa, pelo menos no original, ele começa com ninguém e depois todos. O que ele coloca no meio? Ninguém, todos. A ninguém, não seja você o falador mal. Não seja você aquele que difama, que fala mentiras. Não seja você aquele que briga. Meus irmãos, não precisamos num tempo urgente como esse, onde cristãos passam a vida a brigar no Facebook por causa de política, irmãos. Não precisamos ouvir isso num tempo como esse. Não sejam vocês essas pessoas, mas sejam carinhosos, sejam cordatos, sejam gentis, porque Deus fez isso conosco. Trabalhem para o benefício de todos os homens. E aqui, meus irmãos, nós lembramos mais uma vez que ser gracioso é ser submisso. Mas ser gracioso também é estar pronto para boas obras. Amém? Amém mesmo? Ser gracioso é estar pronto para boas obras. Porque o texto nos diz o seguinte, olha, nós devemos, no versículo 1, estar prontos para toda boa obra. Obra de Deus. Mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre o que é essas obras, porque o texto nos mostra isso. Desde já, melhor dizendo, eu lembro esse contexto. O que é boa obra de acordo com a carta de Tito? A Tito. Boa obra é pregar o evangelho, irmãos. Não há nada mais beneficial do ser humano do que ouvir que ele precisa de Jesus. Boa obra é trabalhar para o benefício da tua família e da tua igreja. Nós vemos isso, por exemplo, em dois exemplos na própria carta. Tito capítulo 2, o apóstolo Paulo fala para as mulheres, olha, as mulheres devem ser sensatas, versículo 5, 2 versículo 5, as mulheres devem ser sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas, ou seja, submissas, é a mesma palavra, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Hoje nós conversávamos isso com os adolescentes. As relações de gênero estão sendo atacadas porque a maneira como nós vivemos o nosso gênero, nossa masculinidade ou feminilidade, representa a relação de Cristo com a igreja. Um outro exemplo, dentro do trabalho, capítulo 2, versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo diz, quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. É mais ou menos isso. Traduzindo para os nossos tempos vocês empregados, sejam obedientes àqueles que são os seus patrões, os seus empregadores, os seus clientes para alguns que têm um negócio próprio, dando-lhes motivo de satisfação. Que coisa maravilhosa, não é? Um empregador olhar para o empregado e falar assim, olha, esse aqui é um bom trabalhador. E no fim do dia você poder responder, é por causa de Cristo. Mas não se enganem, essa mensagem não é uma mensagem moralista. Seja uma pessoa boazinha que você vai dar tudo bem. Não é isso. Ao mesmo tempo, nós lembramos que fomos chamados a viver uma vida diferencial daquilo que estamos vendo diante de nós nesse mundo. Fazer boas obras é trabalhar para o benefício da comunidade, inclusive daqueles que são os nossos empregadores e também nossos governantes. Simples assim. Como é que a gente faz isso? Para nós que somos crentes. A prática da graciosidade é necessária. Para a prática da graciosidade é necessária a boa, sã doutrina da salvação. E a partir do versículo 4, que o apóstolo Paulo começa a nos ensinar como a gente vive assim.
Se por um lado a nossa inclinação é brigar, por outro lado, como é que somos transformados a não fazermos mais isso? O apóstolo Paulo vai nos lembrar que isso começa com a renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12. Começa com a renovação do nosso pensamento, onde as nossas estruturas, a maneira como crescemos, a maneira como enxergamos o mundo, é trocada pela verdade e realidade do Evangelho em nossas vidas. O apóstolo lembra-nos das realidades de salvação que impede que nós vamos desenvolver, então, uma animosidade de espírito que luta contra tudo e contra todos. No versículo 3, ele lembra da depravação total e do estado de animosidade que nós vivíamos. Olha o versículo 3 comigo mais uma vez. Pois nós também outrora éramos tolos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de desejo e paixão. É isso que ele está dizendo. Nós éramos assim, nós vivíamos na malícia, tínhamos inveja nos nossos corações, nós éramos odiosos. Em outras palavras, ele quer dizer para nós o que ele já falou em Romanos: nós éramos inimigos de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, e lembramos, nós éramos inimigos de Deus e nós odiávamos uns aos outros. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, como em algumas outras expressões ele vai falar, alguns de nós. Não, tá? Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós apresentávamos cada uma dessas características nas nossas vidas. Cada uma delas. E por que ele fala isso? Porque agora, você é o bonitão agora, o crente, né? Agora que Deus renovou o teu coração, agora que Deus colocou uma moral no teu coração que não estava lá antes de Cristo, agora você olha para os outros e se sente melhor que os outros? Agora que Deus fez tudo isso na sua vida, a gente tem a lata de virar para a sociedade e dizer: nós somos melhores do que vocês. Sendo que a realidade dos nossos corações é outra. E só é outra por causa da graça. Meus irmãos, ouçam o que eu vou dizer agora e ouçam com bastante atenção. Ok? A única coisa que nos separa de estarmos completamente largados da sarjeta, sujos, perdidos no vício, na imoralidade, na destruição do ser humano, a única coisa que nos separa dessa realidade é a graça de Deus. Não tem nada em mim que me dê valor o suficiente para ser diferente de qualquer ser humano, por mais imundo e perdido que ele seja nesse mundo. A única coisa que me separa dele é a graça de Deus. Mais nada. Mais nada. E como agora nós olhamos para governos e pessoas de outras posições políticas, como se nós fôssemos melhores do que eles, esquecendo-nos do lamaçal onde nós estávamos, quando Cristo nos tirou de lá. Meus irmãos, o versículo continua, graças a Deus por isso. No versículo 4 ele fala: mas olha, nós éramos tudo isso, nós éramos depravados totalmente, ainda somos. No entanto, a graça de Deus nos separa de tudo isso, porque foi a benignidade de Deus. Essa mesma palavra é usada para falar daquilo que Paulo fala: olha, seja gracioso, seja gentil com as pessoas. Ele tá fazendo um jogo de palavras aqui. Da mesma maneira como Deus é benigno para conosco, nós devemos ser benigno para tudo na vida e para todos. Essa relação de Deus comigo faz com que eu seja eu com todos. A graça de Deus foi benigna comigo, ela se manifestou, ele já usou essa palavra na carta várias vezes.
Cristo se manifestou e ele se manifestará na sua segunda vinda, no capítulo anterior. E nós estamos lembrando disso no Advento agora. E é baseado nisso que essa mudança fica cada vez mais clara para nós. E ele faz isso para com todos nós. Você pode falar assim, pastor, mas o texto está dizendo para com todos, ok? Sim. Aí em português tem todos e uma vírgula, tá? Mas se você continuar o versículo, o versículo 4 não termina, ele continua no versículo 5. Né? Então você pode, a maneira como foi traduzido é para a gente entender o seguinte, para com todos nós, por quê? Porque nós não fomos salvos baseados em justiças que nós praticamos, praticadas por nós, ok? Mas segundo a misericórdia daquele que nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Não por obras de justiça praticadas por nós. Meus irmãos, não foi por retribuição. Você não foi bom o suficiente para aceitar Cristo. Nunca foi, nunca será. Foi Cristo que veio até ti. Foi o Espírito que trabalhou no teu coração. E quando você disse sim, é porque ele já tinha te lavado. Essa é a realidade. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Na física talvez não, mas aqui a ordem dos fatores altera o produto. Aquilo que chamamos na teologia de ordus salutis é extremamente importante, porque coloca a ordem no lugar certo. Quem inicia a salvação? Sou eu ou sou Deus? A Bíblia é muito clara. É Deus. Vê, meus irmãos, que o texto nos diz que o que aconteceu contigo foi pela misericórdia de Deus, baseado na bondade de Deus. É Ele que lava o teu coração para daí você ser renovado. Veja que a ordem é essa. Por quê? Porque o novo nascimento não é produzido por nós. Eu não ativo o novo nascimento. É pelo contrário. O novo nascimento é que ativa a minha fé. Eu não gero o novo nascimento. Eu não me faço o meu próprio parto. Vamos colocar dessa forma. Ninguém faz o próprio parto. Você participa dele, você está lá, mas você é conduzido nisso. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que isso faz com que haja uma humildade muito grande no nosso coração, que não permita que suba nenhum tipo de orgulho para em algum momento nós pensarmos que nós somos mais inteligentes, melhores, mais bonzinhos do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Porque seja o que for que aconteceu em nossas vidas, foi puramente obra de Deus. É poder de Deus, pelo Espírito, que te leva à salvação de Cristo, para que você entenda completamente que tudo de bom que acontece na tua vida, meu querido irmão, do começo ao fim, é obra de Deus. Inclusive a tua salvação. Agora, é possível nós mantermos uma atitude arrogante e contenciosa quando a gente sabe que é Deus que faz em nós tudo o que somos? É possível nós olharmos com arrogância, até mesmo para as pessoas que estão de fora, quando a gente sabe que a qualquer momento o Espírito pode fazer a mesma coisa naquela pessoa que nesse momento me odeia, mas que amanhã pode se arrepender? É possível nós olharmos de maneira diferente, sem pensar que aquele que ajudou a tacar pedras pode ser aquele que pode ajudar a fazer os curativos, e o que separa ele disso é simplesmente a obra do Espírito. O mesmo Paulo que segurou as roupas e consentiu na morte de Estevão, é aquele dizendo depois: eu sou o pior desses pecadores, mas a graça de Deus me salvou. É muito importante nós lembrarmos dessas realidades,
Porque se nós invertermos a ordem da salvação, quem acaba levando a glória é o homem. E se o homem leva a glória, essa glória alimenta o seu orgulho. E se o orgulho é aumentado com coisas tipo, faz o que você quer, você é dono de você mesmo, Deus vai abençoar os teus planos. Se esse tipo de cantiga continua no teu coração, o que acontece é que você vai ser destruído pelo seu próprio orgulho. E por mais que você não seja um mendigo, você pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Você vai ouvir o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria alma. Por isso que Thomas Boston, mais um puritano hoje, disse: a graça fixará, ou seja, a graça consertará aqueles que o livre-arbítrio colocou no abismo da miséria. Meus irmãos, quando nós tínhamos escolha nas nossas mãos, a nossa escolha foi desobedecer a Deus. E nós nascemos assim. Nós nascemos escravos do pecado. Mas a graça de Deus consertou em nós o que estava morto. Nós vivemos então, meus irmãos, o apóstolo vai nos dizer que devemos viver como justificados pela graça de Deus, agora vivemos como pessoas que são herdeiros da vida eterna. Mais uma vez aqui eu vou recorrer a Thomas Boston, estava lendo ele essa semana e era impossível não ligar esses textos com o que ele estava a dizer. Que os herdeiros do reino se comportem, ele disse, que os herdeiros do reino se comportem de maneira adequada ao seu caráter e dignidade. Viva tendo a fé e a esperança desse glorioso reino. Deixe sua conversa estar no céu. Que as vossas almas se deleitem na comunhão com Deus enquanto vocês estão aqui na terra, visto que procurais a vossa felicidade na comunhão com Ele no céu. Deixe sua ação, deixe sua fala e ações ter o sabor do céu. E no seu modo de vida, que você seja um representante do país para o qual vocês irão. Meus irmãos, eu fazendo esse sermão, eu não vou resistir a esse trocadilho. A sua vitória tem sabor de céu? A sua vitória tem sabor de céu ou a sua vitória tem sabor de vingança? Sabor de mel. E parece que para muitos o sabor de mel está na vingança. Mas o sabor do céu está no perdão, está na graça. O sabor do céu está numa vida justa e digna diante de Deus, onde as pessoas são tratadas com carinho, com amor, com gentileza. Por isso, meus irmãos, a lógica de Paulo é essa. É a lógica de Cristo. E esse é o tema do nosso sermão. O tema do nosso sermão é esse. Precisa-se de graciosidade. É lógico. É lógico que precisamos. A lógica de Paulo é a lógica de Cristo. De graça recebestes, de graça, vamos falar todos juntos? De graça recebestes, de graças dai. Aleluia. Uma coisa é apontarmos os pecados das pessoas com amor, para chamá-las para o arrependimento. Um confronto amoroso que zela e preza pela verdade e pela restauração de vidas, trazendo benefícios para todos que ouvem. Outra coisa é viver com animosidade, justificando o seu pecado pelo pecado dos outros. Justificando a falta de beneficência pelo erro dos outros. Meus irmãos, ser submisso é apoiar a ordem social da criação de Deus,
é confiar na graça e soberania de Deus, seja em casa, seja na igreja, seja na sociedade. Pois uma verdadeira compreensão da salvação leva-nos a não aceitar a hostilidade do pecado, mas viver com graciosidade, num tempo onde só há trevas, nós somos em Cristo luz. Nós somos graça. E afirma aqui com Francisco de Assis, sim, que onde houver ódio, que haja amor. Onde houver discórdia, que haja perdão. Francisco de Assis, um verdadeiro cristão, que antes das sandices do romanismo, servia a Cristo pela palavra de Deus. Com certeza não era perfeito, como muitos de nós, mas era um cristão. A verdadeira ordem da salvação nos faz mudar o nosso pensamento e por isso muda o nosso comportamento. E tudo isso, meus irmãos, pelo poder que opera em nós, desde o momento em que fomos salvos. Veja bem, meus irmãos, nós não fomos lavados pelo Espírito depois que aceitamos a Cristo, como algumas teologias colocam, que na minha visão são quase que pelagianas. Você aceita Cristo e depois recebe o Espírito. Isso não existe, isso não é bíblico. O Espírito é que te leva a Cristo. É Ele que te lava. É Ele que te leva a Cristo. Tanto é que o texto coloca duas ordens aqui: regeneração e renovação. A renovação tem a ver com a mudança que o Espírito traz na tua vida. Mas isso acontece primeiro com o novo nascimento. Pela regeneração. Porque Cristo nos salvou. Nós seremos graciosos em casa, na igreja e na sociedade. Não é simples, irmãos? Porque Cristo nos salvou, nós seremos graciosos em casa, na igreja e na sociedade. Porque eu tenho graça em mim, eu posso dar graça para os outros. Porque de graça recebestes, de graças dai. Amém. E que Deus nos ajude. Vamos orar.